Pessoal, então nosso assunto de hoje é sobre avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho é uma ferramenta que a organização utiliza para fazer um tipo de mapeamento, né? E pontuar, ou ranquear e dar feedback para as pessoas que necessitam de melhoramento ou para as pessoas saberem que elas estão no caminho certo, né? Então, veja só, avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no cargo e o seu potencial desenvolvimento. Por que que a gente fala que é para avaliar a postura momentânea da pessoa no cargo, né? Porque a avaliação de desempenho ela possui naquele marco temporal, né? De identificar o comportamento de um indivíduo em relação à atividade laboral dele. E, claro, depois de acontecer essa, essa atividade, essa avaliação pontual naquele marco temporal, ele pode mudar o comportamento, né? E ele pode potencializar os resultados, né? Fruto dessa avaliação de desempenho. É muito importante a gente saber conduzir a avaliação de desempenho e é muito importante a gente saber aplicar as ferramentas certas da avaliação de desempenho, né? Quem é responsável para fazer uma avaliação de desempenho? Tem muitas organizações que fazem uso de diversos indivíduos, né, para fazer avaliação de desempenho. Neste slide aqui, por exemplo, eu estou apresentando para vocês alguns dos responsáveis ou indivíduos que têm a responsabilidade de executar a avaliação de desempenho. O primeiro aqui é o gerente. Claro, nós temos que considerar o tamanho da organização. Se nós estamos fazendo uma avaliação de desempenho em uma pequena empresa ou em uma pequena organização, a figura de um gerente é muito importante. A figura do gerente é importante. É, por quê? Porque o gerente ele tem contato direto com um número reduzido de pessoas, né? Digamos que uma pequena empresa aí tem 10 funcionários e o gerente 11 funcionários. Então, o gerente consegue fazer a avaliação desses 11 funcionários, né? Ah, enfim, ele pode passar um instrumento para os funcionários de maneira individualizada, ou pode mandar um link, né? Hoje acontece muito das avaliações de desempenho também acontecerem de maneira virtual. E o gerente pode fazer isso, ele pode ser um dos responsáveis por fazer isso, né? A gente fala que quando o gerente aplica a avaliação de desempenho, a gente costuma até dar um nome para isso, que é a avaliação do superior para o colaborador, para o funcionário imediato, né? Então, seria uma forma de avaliação de superior e subordinado, de chefe e subordinado, né? É a primeira forma de avaliação, não tem só essa forma de avaliação. Um outro indivíduo que pode fazer a avaliação de desempenho e aplicar a avaliação de desempenho é o próprio indivíduo. A própria pessoa que está sendo avaliada, ele pode fazer uma autoavaliação, né? As organizações também utilizam muito isso, né? Poxa, Flávio, mas aí acontece muito de eu vou fazer uma avaliação de mim mesmo. Claro, você vai fazer uma avaliação de si, da sua profissão, da sua atividade laboral, do seu comportamento, das suas responsabilidades, né? Por quê? É muito importante aplicar também de maneira paralela, né? Faz-se a avaliação do gerente para o subordinado, né? Do superior e do subordinado, depois se faz uma avaliação do próprio indivíduo, dele mesmo, para saber se há convergência, né?
ou divergência dos resultados. Isso é muito importante. Muito importante para quem? Muito importante para o dono, né? Para aquele que está acima do gerente, para o diretor, é muito importante. Por quê? Quando você tem uma avaliação de desempenho com uma única, de maneira só de uma mão, né? Só de uma forma, você tem um viés de resultado. Você passa a ter um viés de resultado. Por quê? Porque você tem uma visão unilateral, apenas de um lado. Você tem visão unilateral. E qualquer tipo de ação organizacional que tem a unilateralidade, isso causa dúvidas. Dúvidas. Dúvidas da legitimidade, dúvidas da seriedade. Porque, veja, suponhamos que você tenha um chefe que não gosta de você, né? Ou um funcionário qualquer, ele tem um chefe que não goste dele. Provavelmente ele pode ser duro demais na avaliação de desempenho. Ele pode, de repente, querer prejudicar aquele funcionário para tornar a vida dele mais difícil no ambiente organizacional. E se ele faz uma avaliação de desempenho dele mesmo e chega às duas, de repente, para aquele que está acima do gerente para avaliar, essa pessoa que está acima do gerente vai olhar aquela avaliação de desempenho e vai causar algum tipo de estranheza. Quer dizer, o gerente avaliou muito mal e o colaborador se avaliou muito bem. Espera aí, vamos investigar isso. Então, em empresas sérias, em órgãos públicos sérios, né, em instituições sérias, a avaliação de desempenho é muito importante para mensurar comportamentos, né, das pessoas que estão sendo avaliadas e também para você ter uma visão geral de como que está o clima organizacional. É muito importante, né? Quem pode fazer também avaliação de desempenho? Uma equipe de trabalho, né, destinada para aquilo, ou uma comissão de avaliação. Essas duas formas, elas caminham muito bem. A equipe de trabalho é mais uma forma dentro das organizações privadas. A comissão de avaliação acontece mais em instituições filantrópicas, instituições públicas, né? Então, aquele grupo de pessoas fica responsável em executar a avaliação de desempenho. Tem alguns momentos também que fica a cargo do departamento de gestão de pessoas. Em algumas organizações, a avaliação de desempenho, todo esse momento de condução de avaliação de desempenho, quem faz é o departamento de gestão de pessoas, né? Dependendo do tamanho, do porte da organização, né? Então, Professor, sim, lá no TRE, eu trabalhei lá no TRE há um tempo, né? E eu era da Secretaria de Gestão de Pessoas. E a minha seção era responsável por fazer a avaliação de desempenho todo ano. olha que interessante, olha que interessante. Então, o que que acontece? Acontece uma forma de imparcialidade na análise dos resultados, né? Quando é um departamento que faz, né? Quer dizer, não há interferência pessoal, né? Não há interesse pessoal quando há um departamento, né? Fazendo esse tipo de trabalho, né? Causa mais seriedade, né? Dá um ar mais de ética, não é verdade? Quando a empresa é pequena, né, não tem alternativa, né? Aí a gente tem que fazer uma avaliação mesmo, utilizar uma avaliação pessoal, né? Qual que é o objetivo básico da avaliação de desempenho? Melhorar os resultados das pessoas na organização. Como assim melhorar os resultados? Tudo depende de como é conduzido, pessoal. Tudo depende da forma como é conduzido todo esse processo. A avaliação de desempenho é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você pode, por meio dessa ferramenta, causar medo, você pode causar um ambiente de aflição, ou por meio dessa ferramenta, você pode causar um ambiente de desenvolvimento, de feedback positivo. As, as duas formas, né? Tudo depende de quem está conduzindo
E tudo depende da cultura daquela organização. Tem algumas empresas, né? Tem algumas empresas que fazem um terrorismo com avaliação de desempenho. Olha, tá chegando a avaliação de desempenho. Olha aí, tá chegando a avaliação de desempenho e causa um medo, né? Uma ansiedade nos colaboradores por aquele momento. Por quê? Eles se utilizam desta ferramenta para prejudicar, para demitir, para mudar de departamento, né, para de repente revisar a forma de chefia daquela pessoa. Não, vamos fazer avaliação de desempenho aqui. Se você for mal avaliado, você vai ser remanejado. Vamos fazer uma avaliação de desempenho aqui. Se você for mal avaliado, você vai perder a sua comissão. Vamos avaliar. Por quê? Porque você não vai mais estar no cargo de confiança. Né? Vamos fazer a avaliação de desempenho aqui. Quem for ruim, gente, não serve para trabalhar aqui nessa empresa. Eu já ouvi falar isso. Os próprios colaboradores. Eu já ouvi falar isso. Quem vai mal nessa avaliação de desempenho é demitido. Gente, isso acontece, viu? Isso acontece muito no ambiente organizacional e depende muito da forma de condução. Outro sim, existem organizações que se utilizam da avaliação de desempenho para tornar as pessoas mais produtivas. Tem organizações que fazem uso da avaliação de desempenho, inclusive para gerar uma competição boa entre os próprios funcionários. E aquelas pessoas que não têm um resultado muito bom na avaliação de desempenho, essas pessoas recebem oportunidade de crescimento. Eu já presenciei organizações que, ao avaliar um funcionário, o desempenho dele não ficou contente, ficou abaixo do esperado, eles investem em capacitação, investem em treinamento, oferecem melhores condições de trabalho, né? Melhoram o comissionamento para ver se ele tem mais estímulo, para ver se esse colaborador tem mais estímulo, né? Então, tudo depende da mão que trabalha. Né? Tudo depende da mão que trabalha. Você pode utilizar a ferramenta de avaliação de desempenho para potencializar a sua equipe, ou você pode utilizar da avaliação de desempenho para gerar um terrorismo. Entretanto, a literatura e o aprendizado organizacional, eles nos apresentam que a avaliação de desempenho ela deve ser usada e deve ser aplicada para promover desenvolvimento e resultados. Isso fica bem claro. Então, eu imagino assim, que as pessoas que utilizam essa ferramenta para causar terrorismo é porque não estudaram gestão. As pessoas que utilizam essa ferramenta para causar transtornos internos, né, ansiedade interna, essas pessoas não estudaram gestão. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Né? Além desse objetivo geral que promove a busca de resultados, a avaliação de desempenho tem muitos objetivos intermediários. Né? A adequação, por exemplo, do indivíduo ao cargo. Você faz avaliação de desempenho. Lá na avaliação de desempenho, você descobre que ele não tem aptidão para estar naquele cargo. E por que ele nunca falou? Talvez ele nunca tenha falado por falta de oportunidade, por falta de insegurança. Talvez ele ficou muito não ficou à vontade em falar que ele não possui habilidade para aquela função que ele foi alocado, né? E a avaliação de desempenho identifica isso, né? Olha que bacana. Então, o que você faz? Você identificou na avaliação de desempenho que aquele colaborador ele não tem aptidão para aquele cargo, ele tem para outro cargo dentro da organização. Então, quando possível, a empresa ou a instituição faz um esforço para fazer um manejo nisso, né? Justamente para atender às necessidades do colaborador e buscar desempenho por parte dele. Porque, veja, do que adianta você ter um número alto dentro da sua empresa, dentro da sua organização, dentro do seu órgão público, se você não alcança resultados, se você não tem eficiência e você não tem eficácia e você não tira aquilo que é de melhor do seu colaborador? Do que adianta? Do que adianta número? Do que adianta quantitativo? Né? Se você não consegue fazer adequação, se você não consegue buscar resultados daquele colaborador. Né? Um outro elemento importante é feedback para os funcionários. Né? Feedback é um retorno
que o funcionário tem da avaliação de desempenho. Então, é um momento, acontece de várias formas, né? A mais tradicional e conservadora é um feedback pessoal, né? Então, essa é a maneira mais conservadora, é você, gestor, ter um momento com o colaborador e apresentar os resultados. E aqueles resultados que não foram tão expressivos, você perguntar por que ele não conseguiu obter os resultados, o que estava acontecendo com ele, né? Então, é um momento de humanização, né? Tem muitas organizações que elas oferecem feedback digital. Acontece muito, né? A pessoa recebe um relatório sobre o resultado da avaliação de desempenho, né? E nos dias de hoje, a gente tem muitos retornos remotos, né? Enfim, feedback é esse retorno que o funcionário tem em relação à avaliação de desempenho. Capacitação ou treinamento é um outro objetivo intermediário. Eu comentei com vocês agora há pouco, né, que eu já presenciei empresas que tiveram funcionários mal avaliados e inseriram um programa de treinamento para desenvolver. Isso acontece muito. Então, por meio da avaliação de desempenho, você identifica onde há gargalos de comportamento e onde há fragilidade de comportamento e insere treinamento para desenvolver as pessoas. Isso acontece de fato em empresas que são profissionais da gestão. Isso acontece de verdade, né? Não é utopia, né? E nem é assunto ilusório. Não é assunto ilusório. É assunto prático em organizações que investem mesmo na gestão de pessoas. Movimentação do pessoal, né? Você pode fazer manejos, né, entre as pessoas. Você pode inserir incentivo salarial ao bom desempenho, você pode vincular isso. Você pode trabalhar a melhoria do relacionamento do superior e do colaborador, né, do subordinado. Você pode utilizar isso também. Por meio da avaliação de desempenho, você estimula produtividade. Claro, junto com as metas, você estimula produtividade. E por meio da produtividade, você remunera. Então, isso é interessante, isso é muito interessante, utilizar a ferramenta de avaliação de desempenho para promover participação nos lucros, por exemplo, para promover uma comissão melhor em cima daquela atividade, né? Ou para promover uma remuneração por competências, né? Então, você pode utilizar da avaliação de desempenho para remunerar por competências, né? Já que ele está sendo avaliado de maneira comportamental. Para quem gera benefícios? Para todo mundo. Esta ferramenta oferece benefícios para todo mundo. Oferece benefício para o líder, né, que vai avaliar o subordinado, que vai também entender o que precisa, sim, o que é necessário melhorar na sua equipe. É importante para o funcionário, porque ele sabe o que a organização espera dele. É importante para o funcionário porque ele entende o que ele precisa melhorar. Todos vocês são trabalhadores, né? Assim como eu. Alguns empresários, outros servidores públicos, outros outros da iniciativa privada, né? Enfim, todos nós temos alguma atividade laboral dentro de organização. E é péssimo quando a gente não sabe se nós estamos fazendo um bom trabalho. Mesmo enquanto gestor, mesmo enquanto dirigente, é péssimo quando ninguém dá um retorno para a gente, quando a gente não sabe se a gente está caminhando para o lugar que a organização espera. É péssimo. É péssimo porque às vezes você acredita que você está dando pouco e a organização está satisfeita. Às vezes você acha que você está dando muito e a organização está insatisfeita. Às vezes você está conduzindo de uma forma que você acha que é certo, que vai dar bons resultados, e a organização tem outro padrão. Ela acha que você deve mudar de comportamento. Então, isso é bom também para o funcionário. E, claro, qual é a beneficiária? A organização é beneficiária maior. Por quê? Porque ela vai crescer, ela vai se tornar mais robusta, ela vai
crescendo, oferecer mais oportunidades para as pessoas de se desenvolverem internamente. Então, essa avaliação de desempenho, a ferramenta de avaliação de desempenho, ela pode ser a solução para diversos conflitos. Você descobre, tudo depende da transparência. Você pode utilizar também a ferramenta avaliação de desempenho como um mecanismo de proforme. O que é um mecanismo de proforme? Todo mundo participa, faz, mas sabe que não tem resultado nenhum. Que aquilo ali é só para gaveta. Que aquilo ali é só para anexo. Né? Então, proforme, né? Nós temos que fazer avaliação de desempenho. Chegou na época de fazer avaliação de desempenho. Então vamos todo mundo fazer aqui a avaliação de desempenho. Vamos todo mundo preencher aqui o questionáriozinho. Vamos todo mundo fazer. Ou você pode fazer desse momento um momento importante para a organização, que gera um evento, que gera um fórum de debate e que movimenta seriamente. Então, organizações que possuem foco em resultado, elas trabalham a ferramenta de avaliação de desempenho não de maneira proforme, mas de maneira para promover resultado. Né? Então, tem algumas formas aqui, alguns métodos, né, de avaliação de desempenho. Né? Eu vou falar sobre cada um deles para vocês logo mais. Mas tem a escala gráfica, a escolha forçada, incidentes críticos, comparação aos pares, frases descritivas, pesquisa de campo e avaliação de 360 graus. Né? Tudo depende de organização para organização e de momento para momento. Cada método desse requer um estilo de organização e um momento para aplicação. Né? Alguns indicadores de avaliação. Veja, o que você utiliza, quais são os assuntos que você pode avaliar, quais são os assuntos que você pode colocar no seu instrumento, né? No seu questionário, na sua avaliação de desempenho. Primeiro ponto é fatores sistêmicos relacionados à atividade deles. A atividade, a profissão, né? O que ele executa. Então, você pode colocar perguntas dessa natureza, né? Perguntas voltadas para a atividade dele do dia a dia, né? Se ele tem cumprido, né, horário de chegada, se ele está executando a atividade de maneira eficiente, se as ferramentas que ele tem em mão têm promovido para ele melhor forma de desenvolver, desenvolver e atender os resultados, né? Ter bons desempenhos. Essa não saiu a palavra desempenho agora, gente, falhou. Indicadores financeiros. Existem pessoas que são avaliadas por meio de aumento de lucro, de lucratividade, por meio de aumento de faturamento. Quem que é avaliado? Ora, diretores, né? Diretores de unidades de negócio. Um dos mecanismos e um dos indicadores de avaliar aquele diretor de uma unidade de negócio é saber se aquela unidade de negócio deu lucro, né? Se ela está acima da meta, né? Se ele não está acima da meta, se ele faturou menos do que a meta, a avaliação de desempenho dele não foi boa, né? Então, tem também conteúdos, né, financeiros, conteúdos ligados ao cliente. Tem muitas organizações que promovem um momento ou de maneira contínua para que o cliente avalie o funcionário. Tem uma empresa em Palmas, grande, não vou citar o nome, provavelmente vocês já tiveram acesso a essa empresa, né? Ela não é grande, ela é uma empresa de médio porte, mas a estrutura dela para a nossa capital é de grande porte, então ela é uma empresa de médio porte. Né? Essa organização, na saída dela, tem um totem, né? Parecendo um terminal de banco, e quando você está saindo, nesse totem tem um displayer, né, de 20 polegadas que te possibilita ver todos os funcionários da empresa
e você identifica aquele que te atendeu. Tem a foto, viu? Não é só o nome, não, a fotinha com o nome. E aí você clica em cima da foto do funcionário e você avalia aquele funcionário. Muito interessante. E existem, claro, algumas organizações, eu não sei se é o caso desta organização, que promove benefícios internos, né, com base na avaliação positiva do cliente. É também uma forma de avaliação de desempenho. Você ser avaliado na ótica, na percepção do cliente, né? Indicadores internos, né, específico de repente aquela profissão, ou ainda os fatores internos são ligados a comportamentos, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês alguns tipos de avaliação de desempenho, né, que é possível a gente perceber aqui fatores internos, né? Muito interessante. Existem algumas organizações que avaliam com base em aspectos de inovação. Tem no conteúdo, dentro do instrumento de avaliação, tem conteúdo de inovação. A organização identifica no colaborador se ele promoveu algum tipo de ação inovadora na organização nos últimos tempos, né? Como que ele tem respondido a sugestões de ferramentas de inovação, se ele fez alguma coisa de diferente na rotina de trabalho dele. Vai muito da criatividade daquele que está elaborando a ferramenta. Vai muito da criatividade daquele que está elaborando a ferramenta para fazer a avaliação de desempenho. Poxa, Flávio, eu posso elaborar um instrumento? Claro que você pode. Você pode pegar um instrumento validado, né? Tem muitos instrumentos validados na internet, né? Em livros, em documentos, muitos instrumentos validados que já foram aplicados e que deram certo. Isso que é instrumento validado. E você também pode inserir indicadores, perguntas, atributos que são inerentes à sua organização, à sua realidade, né? De repente, uma avaliação de desempenho interna ou com aspectos sistêmicos de um engenheiro que trabalha em uma hidrelétrica seja diferente de um mestre de obras que trabalha na construção civil. Talvez nós vamos ter alguns aspectos diferentes nessa avaliação de desempenho, né? Então, a gente tem que estar ligado a isso. Tem-se também entrevistas de avaliação de desempenho. Quando que acontece esta entrevista? No momento do feedback, né? Então, a entrevista, é que eu já tinha comentado esse assunto antes, mas vamos só desmistificar um pouquinho mais. A entrevista, como a palavra já diz, é algo que acontece com duas pessoas, né? Você tem um momento a sós com aquele colaborador e você comunica para ele o resultado da avaliação. Na maior parte das vezes, não são todas as vezes, na maior parte das vezes, isso acontece pelo superior hierárquico direto. Por que eu digo na maior parte das vezes? Porque depende da cultura da organização. Pode ser que esse feedback fique a cargo da gestão de pessoas, do departamento de gestão de pessoas, e não do superior hierárquico direto. Então, depende muito. Na maior parte das vezes, mesmo quando a avaliação de desempenho é feita pelo departamento de gestão de pessoas, ou por uma comissão, ou por um grupo de trabalho, quem dá o retorno é o superior hierárquico direto, né? Também acontece aqui uma entrega antecipada, né? Algumas vezes você pode mandar o resultado da avaliação de desempenho antes da entrevista, para o colaborador já analisar o resultado dele, né? E aí você marca a data, marca horário, né? Marca o local. Você tem que priorizar um ambiente que não há ruídos.
um ambiente que não há distrações. Você pode promover um ambiente descontraído, né, com um cafezinho, com água, com a musiquinha ambiente, para quebrar todo tipo de ansiedade. É muito importante um ambiente com, com essa natureza de especificidade para você tirar todo tipo de preocupação do colaborador. Por quê? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas receber feedback, né, sem conhecer, por exemplo, a cultura da empresa, deixa a gente com ansiedade, deixa o colaborador com ansiedade. Vou te chamar aqui para te dar o retorno das suas atividades. Ser avaliado sempre é muito delicado, né? Ser avaliado é muito delicado, principalmente quando aquilo gera uma importância muito grande para você, né? Então, ser avaliado na universidade, dependendo da disciplina, você fica com muita ansiedade, né? De repente, uma disciplina que você tem mais dificuldade, uma disciplina que você está precisando de nota, uma disciplina que você está correndo risco, aí você faz uma avaliação e você fica ansioso para o resultado, ansioso pela... Não é assim que acontece? Quando você, por exemplo, está numa empresa que aquele salário é muito importante para você, ou que não seja o salário, mas que a carreira dentro daquela empresa seja muito importante para você, porque aquilo vai te dar um salto na sua vida profissional. Então, receber um feedback é muito importante, você fica ansioso. Então, entrar em um ambiente preparado para você é muito importante, é muito interessante, né? Ah, a entrevista, ela tem que apresentar esses dois famosos lados, né? Ela tem que apresentar aquilo que você foi muito bom, ela tem que apresentar aquilo que você superou as expectativas e você tem que apresentar também depois aquilo que poderia melhorar, né? Na maior parte das vezes, quando eu sou entrevistador, quando eu conduzo a avaliação de desempenho, eu apresento as fragilidades primeiro. Eu apresento as fragilidades primeiro, né? Porque já vai dar um impacto no colaborador, né? Ele fica preocupado. Entretanto, depois vem as notícias boas. Então ele dá uma suspirada e fala: Nossa, então eu não sou tão ruim assim como eu imaginava. Eu preciso melhorar, mas ufa, eu sou bem reconhecido, né? Então, aquilo que a gente fala por último é que fica marcado. Vocês já pararam para pensar nisso? Aquilo que a gente fala por último é que fica marcado. Então, se você fala, agora depende muito de como você quer conduzir, né? Depende muito como você quer conduzir. Você quer que fique na memória dele, na mente dele, que ele é ruim, que ele precisa melhorar, que ele está defasado nas informações, que ele precisa se qualificar. Se você quer que ele fique com isso em mente, você oferece os resultados negativos por último. Agora, se você quer que ele guarde imagens positivas dele no cargo, você dá as informações positivas no final, né? Isso vale de tudo para a nossa vida, viu, pessoal? Isso vale de tudo. Quando você está dialogando, quando você está conversando, quando você está conduzindo a sua equipe, dando um treinamento, fazendo uma DR com o cônjuge, ou com o namorado, ou com o namorado, né? A última palavra é a que fica na memória, né? Comparar desempenho com as metas, né? Muitas vezes a pessoa ela é eficiente, mas ela não alcançou metas. É importante na avaliação de desempenho fazer isso, né? Ouvir as incertezas daquela pessoa que está sendo avaliada. Então, é importante também ouvir e não somente falar, né? Orientar aquele que está sendo avaliado para melhoria, né? Estabelecer um plano de ação, né? Fazer uma melhoria da relação do líder com o subordinado, né? É muito importante, é muito importante. Essa última, por exemplo, ela tem uma conotação tão interessante porque pode quebrar muitos elos, ela pode solucionar muitos elos quebrados, ela pode corrigir muitos elos quebrados, né, nessa última etapa. Em muitos casos, por exemplo, pode ter uma falta de sintonia, né, e uma rixa ali entre o subordinado e o líder, e, em verdade, quando você faz uma avaliação de desempenho e tem uma entrevista em que as duas partes falam, pode ser que ali seja o momento de solução, né?
Tem aqui as questões da avaliação de 360 graus, né? A avaliação de 360 graus, ela é um dos tipos de avaliação. Eu quero parar aqui um pouquinho e quero falar de outros tipos de avaliação de desempenho, né? O primeiro, nós já falamos, né? Do superior para o subordinado. Então, é o superior avaliando o subordinado diretamente. É o primeiro tipo de avaliação de desempenho. O segundo tipo de avaliação de desempenho é a autoavaliação. Também já falamos aqui sobre a autoavaliação. É o indivíduo avaliando a si mesmo. Temos também a avaliação entre os pares, né? Ou seja, colega avaliando colega no mesmo nível hierárquico. Isso é muito importante e interessante, né? Por quê? Para o diretor ter informação à mão, né? Um outro tipo de avaliação muito utilizado agora, né, nos últimos anos, é a avaliação do subordinado para com o superior. Então, subordinado avaliando o chefe imediato. Acontece muito também, né? E a avaliação de cliente, né, para funcionário, acontece muito. Falamos sobre esta aqui também. E a avaliação de 360 graus é quando se utiliza todas essas ferramentas em conjunto, né? Quando a gente utiliza todas elas, a gente quer fazer o ciclo completo de avaliação de desempenho, né? Então, esse processo avalia o colaborador de maneira holística, de maneira integral, né? A avaliação de desempenho 360 graus, ela também busca, claro, o feedback em todas as áreas, né? A parte mais delicada de obter feedback, né, de repente, é a parte de clientes, né? Porque talvez o cliente tenha passado ali, tenha avaliado, foi embora, e talvez ele tenha avaliado errado, tenha na pressa, ou talvez não tenha conhecido rapidamente como que é o seu atendimento, enfim, né? Talvez essa seja uma das partes mais delicadas, né? A de dar feedback em relação ao cliente, né? Mas não pode se descartar aquele momento de, de pontuar os aspectos de avaliação de avaliação do cliente, né? Então tá aqui. Olha só, interessante que eu havia esquecido, né? Também tem-se avaliação dos fornecedores. Olha que interessante. Fornecedores avaliando os funcionários, principalmente aqueles que têm relacionamento com os fornecedores, claro, né? Aquela pessoa que está, de repente, trabalhando no atendimento ao cliente, né, não vai ter relacionamento com o fornecedor. Quem tem relacionamento com o fornecedor, na maior parte das vezes, é o departamento de compras, né? Então, tem também esse viés, né? essa opção de avaliar o desempenho pela ótica dos fornecedores, né? Então, aqui, a gente apresenta um pouco um mapa, né? Um mapa de avaliação de desempenho. Olha o quão é cheio de opções, né? O quão é cheio de braços. Então, olha só, aqui eu tenho o indivíduo, né? De repente, o gerente, que é o foco que está sendo avaliado. Então, o gerente pode ser avaliado pelos pares, ou seja, pelos colegas gerentes, que estão no mesmo nível hierárquico. Quem pode também avaliar o gerente? Os fornecedores. Os fornecedores também têm condições de avaliar o gerente da loja. Os seus subordinados imediatos, ó, os supervisores, tá vendo? Os supervisores também podem avaliar a gerência. Os clientes também podem avaliar a gerência. Então, esse rol de opções aqui podem ser opções para você avaliar o gerente. Flávio do céu, é muito tipo de ferramenta para a gente aplicar. Não, não é não.
Você não precisa aplicar todas. Você pode escolher. Você, enquanto gestor, pode escolher. Não necessariamente você precisa fazer uso do 360 graus. Não necessariamente. Talvez você possa avaliar por meio desta ferramenta aqui, ó, o superior direto avaliando o gerente. Talvez você queira utilizar o superior direto avaliando e também o subordinado, para você ter duas visões sobre o gerente. Você pode escolher a forma correta. Agora, o importante é você utilizar a ferramenta correta, consciente que ela vai te munir de informações para você tomar a decisão. É isso que é importante. Isso que é necessário, né? As responsabilidades aqui de quem trabalha com recursos humanos, tá? Então aqui a gente já começa a trabalhar outro assunto, né? A gente começa... desculpa, ainda estamos no mesmo, achei que eu já ia passar. Tá, ok. A responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos em relação à avaliação de desempenho. Beleza. A responsabilidade do departamento. Planejar a avaliação de desempenho. O que acontece no momento do planejamento? A sensibilização também. O que é importante, além de fazer a avaliação de desempenho? Sensibilizar a equipe, sensibilizar a organização. Então, como que você sensibiliza? Você coloca encartes nos murais, você faz um vídeo institucional falando sobre avaliação de desempenho, né? Você possibilita as pessoas a tirarem dúvidas lá no departamento sobre como vai acontecer a avaliação de desempenho. Você começa a fazer palavras-chave distribuídas na organização, quer dizer, avaliação de desempenho, momento importante. Avaliação de desempenho, precisamos de você. Avaliação de desempenho é igual a desenvolvimento. Avaliação de desempenho é igual a seriedade. Você vai sensibilizando. Então, é de responsabilidade dos recursos humanos de promover o planejamento, né? E é claro, no planejamento, você também elabora um cronograma, né? Você elabora um cronograma de execução da avaliação de desempenho, principalmente quando essa organização ela é de médio porte para grande porte. Você precisa apresentar para a organização, apresentar para as pessoas, né, que naquela data ele vai ter que suspender a viagem, que naquela data ele tem avaliação de desempenho no departamento dele, né? É também cargo, responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos ou dos recursos humanos, viu, pessoal? É interessante a gente falar sobre isso, e eu acho que já conversamos também sobre esse assunto. Mas só para a gente frisar, quando uma empresa, quando uma organização não tem um departamento de recursos humanos ou um departamento de gestão de pessoas, quem fica responsável por isso? O gestor, ou uma comissão, ou um indivíduo que tem habilidades. Então, os recursos humanos, esse departamento, esta função, não precisa necessariamente ter uma sala, né? Mas precisa ter um responsável. Então, esse responsável vai elaborar, vai distribuir a avaliação, depois vai recolher a avaliação, ou se for digitalmente falando, né, ele vai fazer o fechamento da plataforma, vai gerar os resultados e vai fazer, por fim, o compartilhamento dos resultados, depois da análise, né? E, claro, a própria avaliação de desempenho tem avaliação. Você tem que avaliar para saber se a avaliação foi boa. Interessante, né? A própria avaliação de desempenho precisa ser avaliada. As pessoas precisam fazer uma avaliação para emitir opinião se elas acreditam que aquele momento foi sério, se aquele momento foi legítimo, se elas confiam, né, se elas confiam nos resultados daquilo ali, sabe? Então, veja, fazer avaliação de desempenho não é uma caixinha quadrada.
A gente precisa melhorar o tempo todo, né? O segredo da avaliação de desempenho, o instrumento e a legitimidade da aplicação. E depois, claro, as ações que são provenientes desta avaliação de desempenho. Características aqui da avaliação de desempenho vai muito de ética, né? Vai muito. Uma das características aqui que nós não conversamos ainda é a ética, é o sigilo, né? É você trabalhar de maneira mais moderna na avaliação de desempenho, é você utilizar recursos ou mecanismos que estão sendo utilizados na atualidade. Tudo isso para que mantenha de certa forma, uma descrição, uma descrição por parte da, uma descrição por parte de quem está aplicando, né? Muito importante isso, né? É, não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum tipo de processo, mas as pessoas que estão sendo avaliadas ficam preocupadas em relação àquilo que elas estão colocando no papel. Ficam com receio de perseguição, ficam com receio de ser identificadas, né? Algumas vezes devem ser identificadas mesmo, né? Faz parte do processo avaliativo. Entretanto, quando se é feita uma avaliação mais holística, mais geral, o indivíduo não é identificado. E quando isso ocorre, ele quer fazer uma avaliação real mesmo, e ele fica com restrições em relação a esse sigilo. Então, tomar muito cuidado com essa parte, né? Na hora de elaborar um instrumento, tem que ter os itens compatíveis com a natureza da organização, com os conceitos, trabalhar a escala de Likert, né? A escala de Likert é aquela escala de 5 pontos, né? A gente aprende isso em outras naturezas de conteúdo, né? Nesse caso aqui, ela é uma escala tipo Likert, porque ela tem quatro indicadores, ela tem 4 variáveis, né? Ela tem 4 variáveis. A escala de Likert, ela tem 5 variáveis, né? 5 atributos, de 1 a 5. Essa aqui tem de 1 a 4, né? Nesse caso aqui, é um instrumento de avaliação de gerência, né? Então, veja, como é a gerência, é propósito fazer uma avaliação de planejamento, de organização, de coordenação, de controle, de liderança, né? Este aqui é um modelo, né? É um modelo, inclusive está postado para vocês, né? Previsão, dedicação da empresa, relacionamento humano, iniciativa, né? Então, aqui tem outras informações complementares do colaborador, né? Quem está avaliando e a data. Então, é um modelinho aqui de avaliação de desempenho voltado para a gerência, né? Constando aqui a escala de Likert, né? Nesse caso aqui, olha só, identificado, está sendo identificado o cargo, né? O departamento que ele está relacionado, a data de demissão, a data de admissão do colaborador, né? Este aqui já é uma avaliação de desempenho para a pessoa que está no operacional, né? De repente, que é um auxiliar administrativo que está ali no operacional, né? Então, que avalia-se a qualidade, né, das atividades dele, a produtividade dele, a disciplina, o comportamento no trabalho, a segurança dele no trabalho, a pontualidade, a agilidade, capacidade de aprendizagem, interesse pelo trabalho, senso de responsabilidade. Não é todo caso, né? Não é todo cargo, mas se for o caso aí do cargo, resistência física, né? Iniciativa. Então, esses aqui são, digamos, as categorias, né? Quem elaborou esse instrumento aqui preferiu inserir para avaliar colaboradores do nível operacional. E tem aqui também um nível tático, né? O nível de intermediário, né? Entre a gerência e o operacional, né? No caso, os supervisores.
Então, aqui, quem elaborou este instrumento preferiu colocar pontualidade e assiduidade, iniciativa, habilidade no uso da autoridade, muito interessante isso aqui, capacidade de síntese, né? Olha que interessante, capacidade de resumir os fatos. Tem gente que procrastina, né? Fica enrolando para falar e quando fala, meu Deus do céu, se enrola todo e não consegue desenvolver um raciocínio. Supervisor precisa ser sucinto. Organização e método, qualidade, né, de repente, nas atividades, interesse pelo trabalho, equilíbrio emocional, capacidade de persuasão, segurança do trabalho, comunicabilidade, né? Legal, olha só. Formação teórico profissional. Então, essas aqui foram as categorias que quem elaborou essa ferramenta optou, né, por aplicar. Então, assim, eu não trouxe aqui, por exemplo, uma forma de autoavaliação, né? Mas é interessante também, você pode adaptar a autoavaliação com base nos próprios instrumentos que estão disponíveis aqui, ó. No próprio instrumento você pode adaptar ele, né? Então, veja, nós estamos falando aqui, ó, no planejamento, né? Avaliar a capacidade de determinar o objetivo final e os objetivos intermediários do trabalho, independente de sua grandeza. Então, se fosse uma autoavaliação, você poderia mudar um pouco a escrita aqui, ó, né? Como você se avalia em termos de capacidade de determinar o objetivo final, e aí você utiliza o mesmo instrumento que o superior imediato utilizou com você, a gestão de pessoas no caso, utiliza o mesmo instrumento, né, para fazer a autoavaliação, para que depois seja possível comparar um com o outro, né? Se você utilizar outro instrumento de coleta de dados, outro instrumento para fazer a avaliação, vai ser difícil você comparar, né, e fazer o paralelo do que o supervisor imediato, como que o supervisor imediato te avaliou, né, em relação àquilo que você acha que você está oferecendo, né? Então, aqui foi colocado a escala de Likert e os conceitos que compõem o instrumento de coleta de dados, né? Aqui só uma apresentação. Ah, tá. Nesse modelinho aqui, ó, esse aqui eu acho que eu até printei de um livro. Você tem aqui o modelo de escala de Likert, né? De 5 pontos, ó, né? Que também é interessante, né? Muito interessante, porque quando você tem escala de Likert, você tem dois indicadores negativos, você tem um indicador neutro e você tem dois indicadores positivos, né? O indicador 5, na maior parte das vezes, ele apresenta o melhor desempenho do colaborador. O 4, ele apresenta que o desempenho está bom, mas ainda tem possibilidades de melhoria. O 3 é muito perigoso. Por quê? Porque o neutro tende a cair. O neutro tende a cair. O neutro tem características de insatisfação, né? Ele não é negativo, mas ele é um ponto de interrogação e ele é um sinal vermelho. Aliás, é um sinal amarelo para a organização tomar muito cuidado. E aí tem aqui o 3 que está perto da pior, o 2 que está perto da pior situação e a pior situação disparado, né? Então você pode, para fazer a análise, você pode fazer cálculo entre 1 e 2 para tirar a estatística, né? Você pode fazer cálculo de 4 e 5 para tirar a estatística e assim fazer uma apresentação mais assertiva do que a apresentação de escala de 4 pontos, né? Aqui tem um feedback que nós já falamos, o horário para ser marcado que já conversamos, a leitura prévia, né? O indivíduo, né? O momento individual, um ambiente tranquilo, apresentação de pontos positivos de melhoria. E aqui, em vermelho e em destaque, que nós não havíamos colocado, o plano de ação, aquilo que você vai fazer enquanto gestor com de posse desses resultados.
Então, aqui você vai começar a fazer as ações, né? Então, a avaliação de desempenho, ela é um evento, né? Ela é um momento muito importante. E depois desse evento e depois desse momento, você tem que apresentar um plano de ação para justificar todo esse movimento que foi feito, né? Então, aqui algumas outras vantagens que nós também já conversamos aí no meio desse nosso diálogo, né? A motivação, o desenvolvimento pessoal, a comunicação, metas e resultados, o aspecto de sigilo, o aspecto de ser confiável, o aspecto de ser moderno, e você utilizar mais de uma forma de avaliação para sair da unilateralidade, né? Quando você utiliza um método unilateral, você deixa de ter uma visão certa e coerente, né? É claro, é trabalhoso, é demorado e você trabalha a influência de pessoas, né? A avaliação de desempenho, ela requer dedicação, né? Você pode trabalhar, é, tem algumas formas pontuais, e nós já falamos também aqui, ela dá subsídio para a seleção do pessoal, uma vez que você já tem exatamente o perfil traçado das pessoas que trabalham com você. Então, sabendo o perfil das pessoas que trabalham com você, você consegue selecionar novas pessoas. Você passa a conhecer as pessoas de maneira mais integral, você causa um movimento na organização e uma oxigenação no corpo, o que é muito importante. Você mexe com o status quo das pessoas, né? Então esse tipo de movimento é importante, né? Por meio disso, você faz o plano de treinamento, você também utiliza essas informações para o planejamento estratégico e você tem condições de melhorar ou não a forma de remuneração que você tem, né? Você pode remunerar por competência, você pode remunerar por meio dos resultados da avaliação de desempenho, você pode gerar promoções por meio da avaliação de desempenho, né? Você pode utilizar muitas estratégias, muitas técnicas a partir das informações geradas pela análise dos resultados.